Por que algumas pessoas parecem dominar habilidades com tanta facilidade, enquanto outras lutam para progredir? Seja nos estudos, na música ou nos esportes, há algo profundamente diferente entre aqueles que estão começando e aqueles que já se tornaram extremamente habilidosos. Aquelas pessoas que todos acham inteligente, que aprendem rápido, um gênio. Talvez você já tenha pensado que simplesmente não tem talento, ou que nunca vai ser tão inteligente quanto alguém que você admira. Mas aqui está o segredo: não é sobre talento inato. A verdade é que você pode treinar o seu cérebro para se tornar essa pessoa. Eu não estou falando de apenas acumular bastante tempo de prática ou experiência, como muitos acreditam ser o suficiente. Estou falando de realmente transformar a maneira como seu cérebro funciona. Veja, o problema é que até agora ninguém te ensinou como aprender a aprender, e nós vamos mudar isso hoje. Neste vídeo, vamos desvendar as diferenças fundamentais entre o cérebro de um iniciante e de uma pessoa incrivelmente habilidosa. E mais importante, como entender essas diferenças pode te ajudar a desbloquear seu verdadeiro potencial e se tornar excelente em qualquer coisa que você escolher daqui pra frente. Antes de falarmos sobre como mudar o nosso cérebro, precisamos entender que é possível mudar. O cérebro humano não é estático. Ele tem a incrível capacidade de se transformar ao longo da vida, um fenômeno que chamamos de neuroplasticidade. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que, uma vez formado na infância, o cérebro humano permanecia praticamente imutável. Achava-se que os neurônios que nasciam durante o desenvolvimento inicial não podiam ser substituídos, que nossas capacidades cognitivas eram limitadas e inalteráveis após uma certa idade. Mas essa visão começou a mudar na segunda metade do século XX. Foi nas décadas de 60 e 70 que os primeiros estudos começaram a mostrar evidências de que o cérebro continua a se modificar ao longo da vida. Um dos estudos mais emblemáticos foi conduzido pelo neurocientista Michael Merzenich, que demonstrou, em macacos, que as conexões neurais do cérebro adulto podem se reorganizar com base na experiência e no aprendizado. Essas e outras descobertas, além de avanços tecnológicos, abriram caminho para as pesquisas em humanos, que ganharam força nos anos 90. Um estudo revolucionário foi conduzido por Eleanor Maguire e publicado em 2000, que investigou os cérebros dos motoristas de táxi em Londres. Para obter a licença, os candidatos precisam passar por um treinamento intenso, memorizando as complexas ruas e pontos de referência da cidade. Maguire descobriu que o hipocampo, uma região do cérebro crucial para a navegação espacial, era significativamente maior nos motoristas de táxi em comparação com motoristas de ônibus e pessoas comuns. Em um estudo subsequente, publicado em 2011, ela comprovou que o hipocampo dos taxistas aprovados aumentou de tamanho após o treinamento e era maior que o hipocampo dos taxistas que falharam no teste. Esses estudos comprovaram que o cérebro adulto também pode mudar fisicamente em resposta a desafios cognitivos e é bem mais adaptável do que qualquer um imaginava. Isso nos dá um enorme controle do que os nossos cérebros são capazes de fazer. Embora a neuroplasticidade diminua com o tempo e fatores como genética e experiências anteriores influenciam este processo, os estímulos cognitivos a partir da fase adulta ainda desempenham um papel fundamental na adaptação e no desenvolvimento das nossas habilidades. Não quer dizer que é fácil ou rápido, mas é totalmente possível. Você já jogou xadrez? Sabe me dizer o que está acontecendo nesse jogo quando olha para o tabuleiro? Quem está com a vantagem? Qual a próxima jogada possível? Eu, por exemplo, não jogo xadrez. Eu já aprendi e sei exatamente como funciona a movimentação de cada peça. E se eu tiver um tempo para pensar, eu consigo sugerir uma próxima jogada. Não quer dizer que ela será boa. Para mim, essas peças não significam muita coisa, mas para um expert, o tabuleiro está contando uma história, que ele é capaz de identificar em segundos, ou talvez menos. Não só isso, existem jogadores tão íntimos do jogo que parecem de outro planeta, como Alexander Alekhine, um grande campeão mundial de xadrez russo, que podia jogar contra 26 pessoas ao mesmo tempo. Mas calma que piora, ele jogava sem sequer olhar para os tabuleiros. Imagina, 26 tabuleiros, 832 peças, 1.664 quadrados.
Como ele consegue lembrar a posição exata de tantas peças e ainda ganhar boa parte dos seus 26 jogos? Pessoas inteligentes são pessoas com uma excelente memória? Em 1973, os pesquisadores William Chase e Herbert Simon realizaram um experimento simples que revelou algo sensacional sobre a memória desses jogadores, como conseguem lembrar e organizar informações complexas de maneira mais eficiente. E esse trabalho foi fundamental para o entendimento da tomada de decisão e raciocínio humano, em qualquer área do conhecimento. Eles recrutaram grandes mestres de xadrez e jogadores iniciantes, e pediram que observassem o tabuleiro de xadrez por apenas 5 segundos. Um tabuleiro com uma posição de jogo real. Depois os jogadores tinham que tentar lembrar onde estavam as peças. Os grandes mestres lembraram cerca de 2/3 das peças, enquanto os iniciantes mal conseguiam lembrar 3 ou 4. O resultado não foi surpreendente até então. Mas agora que o negócio fica interessante. Quando Chase e Simon mostraram um tabuleiro com peças em posições aleatórias, que não refletiam uma posição de jogo real, os grandes mestres tiveram tanta dificuldade quanto os novatos e não acertaram mais do que 2 ou 3 peças. A experiência dos grandes mestres não era mais uma vantagem. Isso é muito legal. O experimento revelou algo crucial. A genialidade não se trata apenas de memorizar informações. O verdadeiro segredo está na capacidade de reconhecer um jogo inteiro onde os outros veem apenas peças isoladas. Na primeira parte do experimento, os grandes mestres memorizavam um conjunto de informações. Os jogadores aprenderam a identificar jogadas, como defesa siciliana, mate da ópera, jogada do pastor ou gambito da rainha. Talvez essa você conheça como o nome da minissérie da Netflix. 5 segundos não são suficientes para memorizar onde está cada peça, mas são suficientes para identificar qual foi a jogada anterior que levou o jogo àquela configuração e quais as próximas jogadas possíveis. E não é só no xadrez. Pessoas inteligentes, em qualquer habilidade, reconhecem padrões complexos onde os outros veem apenas caos. Possuem um pensamento fluido e, diante de um problema, são capazes de agir de forma mais rápida e eficaz que um iniciante. Calma, vamos olhar de perto o que acontece quando aprendemos algo, e logo em seguida vamos para algumas dicas práticas para você começar a aplicar na sua vida. O primeiro passo para se tornar mais inteligente é aprender a encontrar padrões quando receber uma nova informação. Isso significa explorá-la de diferentes ângulos, identificar características familiares. O que essa informação faz e o que não faz, o que ela causa, com o que ela se parece. O resultado dessa etapa é que você entende todas as nuances daquela informação e é capaz de criar relacionamentos com ela, o que significa que ela tem mais lugares onde ela pode pertencer. E esse processo vai se tornando mais fácil, assim como você não precisa se esforçar hoje para concluir que um Golden e um Poodle são ambos cachorros, apesar de serem muito diferentes. Depois de identificar padrões, esse é o momento em que você conecta essa nova informação com o que você já sabe. Você cria relacionamentos para ela. Quer um exemplo para entender qual o papel dessa etapa? Presta muito atenção nessa sequência de palavras. Esqueça, se, leite, de, supermercado, no, não, pão, e, comprar. Agora tenta repetir essas palavras de volta para mim, sem voltar o vídeo. Você decorou? Vou tentar com uma nova sequência. Não se esqueça de comprar leite e pão do supermercado. Agora repete para mim. Eu disse exatamente as mesmas palavras, mas em outra ordem. Só que agora elas tinham um significado para você, não eram mais fragmentos de informações sem sentido, e por isso você decorou facilmente. Isso é aprendizado, é assim que guardamos algo na memória de longo prazo, dando um significado a uma informação e ela passa a fazer parte de uma história já existente na sua cabeça. A ciência chama esses relacionamentos de chunks. Em termos simples, chunks são grupos de informações que o cérebro processa como um único bloco, reduzindo a carga cognitiva e deixando o pensamento mais eficiente. Os chunks são organizados hierarquicamente e interagem entre si. Quanto mais padrões você encontra em uma informação, mais chunks se relacionam. Com as informações relacionadas, perceba que agora você organizou seu pensamento e criou um ou alguns caminhos até aquela informação. Você tornou ela mais fácil de ser encontrada pelo seu cérebro quando precisar dela. Você pavimentou a estrada, sinalizou com placas. E quanto mais você acessar esses caminhos, ou seja, quanto mais aplicar o aprendizado,
mais fortes eles ficarão memorizados, literalmente. Seu cérebro fortalece conexões neurais que te levam até aquela informação ou comportamento. Essa estrutura de pensamento torna possível nós processarmos uma grande quantidade de informação rapidamente, gerar múltiplas opções de respostas, compará-las e fazer julgamentos sobre elas. Então, não apenas estamos dizendo com o que podemos agrupar a informação, mas somos capazes até de dizer qual relacionamento é mais importante do que outro em um certo contexto. Estamos priorizando para emitir uma resposta precisa em certa situação. Ou seja, nos tornamos bons em resolver problemas. Por exemplo, médicos habilidosos conseguem sintetizar sintomas, exames e histórico do paciente para acertar um diagnóstico complexo. Eles priorizam as informações mais relevantes e acessam uma vasta rede de conhecimento armazenada em chunks para tomar decisões precisas. Mas vamos entender como você pode aplicar esse conteúdo a partir de hoje para melhorar sua própria capacidade de aprender. Vou te mostrar 5 dicas para começar. Domine os fundamentos. Ao buscar aprender uma nova habilidade, entenda as peças básicas que a compõem, pois isso facilita a identificação de padrões. Se você tentar começar com algo complexo, você não vai relacionar as informações com algo que já é conhecido para você. Ou seja, você pode se desmotivar com tamanha complexidade, ou vai esquecer o que acabou de aprender. Imagine que você está aprendendo a cozinhar. Primeiro, domine as técnicas básicas, como cortar legumes, medir ingredientes corretamente ou fazer um simples refogado, antes de tentar fazer um prato complexo, como um soufflé, que vai te exigir uma série de técnicas desconhecidas para obter um bom resultado. Pare de anotar informações imediatamente após recebê-las, quando estiver estudando, sozinho ou em aulas ou palestras. Force o seu cérebro a processá-las e depois escreva com as suas próprias palavras. Isso ajuda a consolidar o aprendizado, transformando fragmentos de informações em chunks que são mais fáceis de acessar e reter. Se você tiver companhia, você pode também perguntar e analisar o entendimento de outras pessoas que absorveram o mesmo conteúdo que você. Assim você vai entender quais relacionamentos elas criaram com a mesma informação e obter novos pontos de vista sobre aquele conhecimento. Não começa do zero. Busque as pessoas referência nas habilidades que você quer aprender e observe como elas pensam. Não foque em qual solução ela escolheu para determinado problema, mas sim quais padrões ela identificou no problema para definir qual solução escolher. Você entendeu a diferença? Por exemplo, na sua jornada de aprender a cozinhar, ao invés de decorar que tomate e manjericão combinam, veja quais critérios os chefes profissionais avaliam nos ingredientes antes de escolherem a receita. Tem sabor doce, salgado, ácido ou amargo? Qual a textura, aroma e intensidade? E como esses critérios se combinam de forma que resultam em equilíbrio, harmonia e contraste, elevando o sabor e a experiência do prato. Desenhe, use fluxogramas para visualizar e conectar informações quando você estiver criando uma linha de raciocínio. Exercite qual a melhor maneira de agrupá-las, onde encaixar novas informações. Isso ajuda a organizar seus pensamentos e criar uma linha de raciocínio clara, e encontrar melhores soluções para o problema que está tentando resolver. Amplie seu repertório de conhecimentos e experiências. Quanto mais variado, mais informações você tem para comparar e relacionar, criando uma mente mais adaptável e inovadora. Agora você tem uma visão clara das diferenças fundamentais no cérebro de um novato e de um expert, e como você pode começar a construir uma estrutura de pensamento mais organizada e eficiente. Como qualquer aprendizado na vida, aprender a aprender também exige treino. Mas o mais importante é entender que essa habilidade não é algo reservado apenas para os gênios. A jornada para se tornar mais inteligente começa com pequenos passos, e você já deu o primeiro ao ter acesso a este conhecimento. Com o tempo, essa nova maneira de pensar se tornará mais natural e intuitiva. O caminho para a maestria está ao seu alcance. E nos comentários, me conta qual habilidade você vai começar a desenvolver agora. Até o próximo vídeo.